Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu venho aqui falar com vocês a respeito de uma frase de um dos pregadores que eu gosto muito, que é o Augustus Nicodemo. Bom gente, primeiramente, se você me perguntar qual tipo de pregação, qual tipo de pastor, qual tipo de palavra que eu gosto ou de ouvir dos homens, eu vou responder para você com toda certeza do mundo que é dos pastores do Defesa do Evangelho, que é esse pastor, que é o Paulo Júnior, que é Paul Washer. Para mim esses são os melhores porque eles falam a palavra de Deus. E para mim isso é o que importa, ouvir a palavra de Deus. E não várias coisas que não vai mudar nada na minha vida. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Claro que às vezes eu preciso de um conforto de Deus, mas tudo relacionado à palavra. E a frase que eu vou ler hoje para vocês tem a ver com isso, que diz assim: você quer ir a um culto de libertação? Vá a um culto onde tenha estudo da palavra de Deus. Bom gente, o que eu tenho para falar dessa frase? Muitas pessoas podem não concordar comigo, mas essa é a realidade. Você pode ir em um culto que vai de campanha, você pode ir em um culto que vai falar do amor de Deus, você pode ir em um culto que vai falar o que você tem que fazer, você pode ir em um culto que vai falar como você deve agir, você pode frequentar vários cultos, mas se esses cultos não for do estudo da palavra de Deus, da Bíblia, nada vai adiantar na tua libertação, nada. Infelizmente essa é a realidade. No começo da minha conversão eu fui em vários cultos, como eu estava sofrendo, eu ia em culto que falava sobre a dor, que falava sobre o sofrimento, que falava sobre o que eu queria ouvir, sobre o que eu estava passando, que ia confortar aquele momento do meu coração, vamos se dizer, porque o coração é enganoso, então ia confortar aquele momento. E nada daquilo curava a minha dor. Todos os cultos eu ia e chorava e voltava para casa e chorava. Eu ia, chorava, voltava para casa e chorava. Quando eu percebi que o problema não estava na minha dor, o problema estava em mim. Eu precisava me libertar de coisas que eu ainda não tinha me libertado. Eu precisava me libertar de coisas do passado, de coisas erradas que eu fazia, de coisas que eu tava errando, coisas que tava sendo culpa minha, aquela situação que eu tava passando. Então eu comecei a ouvir pregação desses homens, comecei a ouvir pregações que falavam da palavra de Deus, e eu comecei a ser uma pessoa primeiramente temente a Deus. Quando eu comecei a ser uma pessoa temente a Deus, eu comecei a ver o que tinha de errado em mim, o que eu precisava me libertar, para ser uma pessoa melhor, para me libertar daquelas coisas que eu estava grudado. Então foi aí que eu comecei a me transformar, através do estudo da palavra de Deus. Eu comecei a ver como Deus trabalha na nossa vida, como Deus trabalha na nossa área espiritual, como Deus nos cura. E eu comecei a me libertar através da palavra de Deus. Tanto que tem um versículo que diz que somente a palavra de Deus nos liberta. A libertação, ela vem do ouvir. A libertação, ela não é de um dia para o outro, ela não é de um culto para outro, ela é um processo, ela demora. E eu percebi que aí eu comecei a parar de sofrer. Por que eu parei de sofrer? Porque eu comecei a ver os erros que eu estava cometendo que não agradava a Deus. Eu comecei a ver onde eu estava errando, que eram coisas que não agradavam a Deus. E aí eu comecei a perceber que aqueles cultos que eu ia de fazer campanha para esquecer o passado, de ouvir sobre o amor de Deus por mim, eu comecei a ver que aquelas palavras eram boas, mas não sei dizer, gente. Eu não estava me curando verdadeiramente, era superficialmente boa. Não estava entrando completamente em mim, ela estava entrando até o momento da minha fase. Não sei se dizer para vocês se era uma fase, não sei dizer, gente. Ela não estava entrando profundamente em mim, que ia causar alguma mudança em mim. E tudo que eu passei, tudo que eu estava passando era algo que precisava de uma mudança em mim. Eu precisava mudar. Não era o passado que eu precisava esquecer, não era o passado que eu precisava parar de lembrar. Não tinha nada a ver com o que eu tinha passado, não tinha nada a ver do que tinham feito para mim. O problema estava em mim. Eu não estava conseguindo aceitar que aquilo era o que Deus tinha preparado para mim, que aquilo que eu passei era algo que tinha que acontecer, que se não tivesse acontecido também eu não teria me aproximado de Deus. Se você quer ser liberto, tanto faz do que de passado,
se você quer aprender a perdoar alguém, se você fuma, se você bebe, não adianta você ficar fazendo campanha, você ficar fazendo, que é tudo coisa que não vai entrar verdadeiramente no seu interior. Você precisa focar na palavra de Deus, no estudo da palavra, porque através daquilo você vai ver o que você está errando, o que não agrada a Deus. E você precisa também ser uma pessoa temente a Deus, porque Deus, ele é amor, ele é muito amor, ele é o meu amor, ele é o nosso amor. Só que Deus, ele é justo. Deus é um Deus justo e que faz as coisas da maneira que Ele quer, das coisas da maneira certa. Então, não tô aqui falando, gente, que em um culto onde tem campanha, em um culto onde fala do amor de Deus, onde fala... Eu não tô falando que eu não gosto disso, que isso não, eu gosto, pelo contrário. Muitas vezes na minha vida eu precisei ouvir sobre o amor de Deus na minha vida, eu precisei ouvir o que Deus tinha para minha vida, mas através da palavra. Eu gostava de ouvir sobre o amor dele, mas com a palavra, sabe? Quando você vai num culto e a palavra principal é de Deus, é dessa palavra que eu gosto. Da realidade. Eu não gosto de ir em um culto quando o pregador pega um versículo da Bíblia, fala 5 segundos daquele versículo e já começa a falar coisas que ele acha, que ele pensa, que ele quer. Não gosto de ir em um culto assim. Eu gosto de ir onde todo o foco da pregação é a palavra de Deus. Onde ele fala a palavra de Deus, vira, vai, volta e fala a palavra de Deus. É disso que eu gosto e é isso que liberta, é a palavra de Deus. A palavra do homem nunca vai te libertar. A única palavra do homem que pode te libertar é o testemunho do que Deus fez na vida dele. Então procure sempre tá focado na palavra de Deus, ser temente a Deus, saber o que Deus tem para sua vida e principalmente querer o que Deus tem para sua vida e não ficar esperando que aconteça algo. Espere coisas sempre de Deus. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um curtir pra mim. Se inscreva no meu canal e comente aqui embaixo um vídeo que você quer me ver gravando, algum assunto que você quer me ver falando. Fiquem com Deus e tchau!